raiva é uma doença infecciosa viral, ou seja, é causada por um vírus, que acomete mamíferos como o ser humano, cães, gatos, bovinos e tem alta letalidade. É uma doença que possui prevenção, porém não é acessível e de conhecimento de todos, pois é destinada principalmente a profissionais de risco, como médicos veterinários e seus auxiliares, caçadores e trabalhadores florestais, pessoas que possuem maior contato com animais contaminados, especificamente morcegos, cães e gatos. Desse modo, o vírus é classificado como neurotrópico, provocando uma doença aguda no sistema nervoso central do acometido, caracterizado principalmente por uma encefalomielite fatal, isto é, uma intensa inflamação no cérebro e na medula espinhal, que pode culminar em morte. É sempre importante lembrar alguns dos principais sintomas da raiva humana: aumento de temperatura, perda de peso, dor de cabeça, náusea e irritabilidade e inquietude. Em relação ao ciclo de transmissão, em geral, ocorre por meio da inoculação do vírus presente na saliva do animal contaminado, podendo suceder-se de 4 formas distintas. A primeira forma é a transmissão pelo ciclo aéreo, em que a transmissão ocorre pelo morcego ao entrar em contato com um mamífero. A segunda forma é o ciclo urbano, em que cães e gatos infectados pelo morcego, por exemplo, transmitem o vírus por meio da mordedura ou arranhadura a outros mamíferos. A terceira forma é o ciclo silvestre, em que a transmissão ocorre de animais silvestres infectados, como raposas e macacos, para os outros mamíferos. A última forma é o ciclo rural, em que a transmissão ocorre de animais rurais infectados, como equinos, bovinos e bubalinos, para os humanos. Além disso, podemos dizer que o vírus da raiva possui algumas variantes, ou seja, diferentes sequências genéticas virais sendo importantes para diferenciar a classificação da doença. Por exemplo, as variantes 1 e 2 são responsáveis pelo que chamamos de raiva furiosa, com ocorrência em cães. A variante 3 é responsável pela raiva paralítica, causada principalmente por morcegos hematófagos da espécie Desmodus rotundus, que se alimentam de sangue. As variantes 4 e 6, igualmente anterior, causam a raiva paralítica e são transmitidas por morcegos insetívoros. No entanto, embora o tipo clínico seja parecido, raiva paralítica com progressão gradual da paralisia e menor agressividade, as variantes do vírus rábico podem ter diferenças sutis na apresentação clínica e no tropismo, isto é, preferência por diferentes espécies de morcegos ou outros reservatórios. Agora, contextualizando a situação da raiva de maneira global para vocês, ela é uma doença tropical negligenciada, pois atinge majoritariamente populações marginalizadas e de baixa classe social, pois se tratar de uma comunidade mais vulnerável e que não possui acesso às informações e às formas de prevenção. Por esse motivo, a doença ainda é endêmica em algumas regiões do mundo, especialmente no continente africano e asiático, com 95% dos casos, principalmente na Índia, colaborando com quase 60% desses casos, parcialmente devido aos altos custos da profilaxia pós-exposição na região. Por outro lado, pela existência de medidas eficazes e rigorosas de prevenção, alguns países como Japão, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e algumas nações da Europa Ocidental e América Latina conseguiram a erradicação da enfermidade em seu território. Em relação às Américas, a Organização Mundial de Saúde, OMS, estabeleceu 2030 como prazo para eliminar a raiva humana transmitida por cães. Graças à ação conjunta dos países da América e da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a incidência de raiva humana transmitida por cães foi reduzida drasticamente para cerca de 98%, passando de 300 casos em 1983 para 5 casos até setembro de 2024. Já em relação ao Brasil, embora tenham sido feitos avanços no controle da raiva transmitidas por cães, enfrentamos novos desafios devido ao aumento de casos de raiva humana causados por variantes do vírus rábico em animais silvestres, especialmente morcegos, que atualmente são a principal fonte de infecção de raiva no país. Temos que no decorrer dos anos houve uma queda na taxa de mortalidade da raiva em humanos, mas ainda há circulação de vírus no país, com alguns períodos de surto em algumas localidades. Em contrapartida, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul não promovem campanhas de vacinação em cães e gatos desde 1995, visto que não há mais casos na região.
Porém, as campanhas nacionais de vacinação contra a raiva em cães e gatos ocorrem anualmente em outras regiões do país. Entre 2012 e 2018, as coberturas vacinais em cães variaram em quase todos os municípios, com menos de 70% dos municípios alcançando a meta de vacinar 80% da população canina estimada em alguns anos. Esses resultados foram afetados por atrasos na entrega das vacinas pelos laboratórios produtores e, ocasionalmente, por atrasos na programação da vacinação pelo Estado. Em 2019, a campanha de vacinação antirrábica foi excepcionalmente restrita às áreas de maior risco para a raiva, abrangendo os estados do Nordeste do Brasil, como Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, e os estados que fazem fronteira com a Bolívia, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Atualmente, 23 unidades federadas realizam campanhas nacionais de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Com base nesses dados, a cobertura vacinal do Brasil atualmente é de 60,4%. Até os anos 2000, o predomínio de transmissão de raiva era canina, mas o Brasil já está há quase 10 anos sem registro de raiva humana transmitida por cães, superando o prazo de 5 anos exigido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para declarar uma área livre de raiva, e isso se dá devido à realização de campanhas de controle de raiva em cães e à profilaxia antirrábica adequada para a população. Em 2024, até o mês de setembro, foi registrado apenas um caso no Piauí, na região norte do país, causada por um primata não humano. Falando de raiva canina, o número de casos de raiva canina caiu de 635 em 2002 para 9 em 2023, e até 2024 foram registrados apenas 8 casos, a maioria envolvendo a variante silvestre. Com relação à raiva em animais silvestres, podemos analisar o gráfico e reparar que no ano de 2024 foi registrado positivo nos seguintes animais: um primata, 8 canídeos silvestres, 23 morcegos hematófagos e 111 morcegos não hematófagos. Ademais, até setembro de 2024, os dados do painel de atendimento antirrábico foram os seguintes. Entre 2014 e setembro de 2024, houveram mais de 6,5 milhões de atendimentos por raiva, e a espécie de maior atendimento foi de cães, por meio de mordedura, 88%, e arranhadura, 15%. Por fim, concluímos que não há significativa discrepância entre a prevalência de sexo, ou seja, ambos os sexos são acometidos. Pessoas da raça branca e parda foram as mais afetadas. O grupo mais afetado foi de crianças menores de 10 anos de idade. A vigilância da raiva animal no Brasil é conduzida pelo Ministério da Saúde, que monitora casos de raiva em animais de interesse para a saúde pública, como cães, gatos e animais silvestres, especialmente canídeos, primatas não humanos e morcegos. Informações sobre raiva em animais de interesse econômico, como bovinos e equinos, são fornecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Esses dados ajudam a planejar ações de controle e prevenção da raiva, incluindo a vacinação, para impedir a disseminação do vírus entre diferentes espécies. As políticas de prevenção e controle são de responsabilidade dos órgãos de controle, iniciando pelo Ministério da Saúde, que é responsável por elaborar planos e políticas de saúde pública, prevenção e assistência à saúde, tal como o Programa Nacional de Profilaxia de Raiva, criado em 1973, que implementou a vacinação antirrábica canina e felina em todo o território nacional. Também está em sua responsabilidade gerir o Sistema Único de Saúde, o SUS, ou seja, as diretrizes de ação preventiva e pós-expositiva são incumbência do Ministério da Saúde. Assim, ele é quem determina quais os testes e exames são necessários para confirmar e notificar os casos de raiva, obtendo dados para melhorar a saúde pública. Outro encargo do Ministério da Saúde é de formular, normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e ações de saúde com destaque à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando falamos de raiva, podemos destacar duas resoluções da diretoria colegiada, a RDC 73, de 13 de abril de 2004, e a RDC 187, de 8 de novembro de 2017, que são legislações responsáveis por definir os procedimentos da formulação da vacina, além de critérios para determinar a qualidade e a eficácia dela, e também a regulamentação dos soros hiperimunes, como o soro antirrábico.
Já o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também conhecido como MAPA, dispõe de fichas técnicas, legislação e manuais. Assim, em 1966 foi instituído o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros, que em 2002 passou a ser chamado de Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, com o objetivo de controlar a incidência de raiva nos herbívoros, como nos ruminantes, adotando estratégias de vacinação, promovendo educação em saúde, além de monitoramento de abrigos de morcegos da espécie Desmodus rotundus e do seu controle populacional. Para atingir seus objetivos, o programa adotou 6 estratégias de atuação. A primeira, a vigilância ativa em regiões de maior risco. Segunda, promover um diagnóstico laboratorial acessível a todos. Terceira, investigação epidemiológica e laboratorial de todos os casos suspeitos de raiva em morcegos e herbívoros domésticos, como bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos. Quarto, vacinação estratégica dos herbívoros domésticos. Quinto, monitoramento de abrigos e atividade dos morcegos hematófagos, visando a detecção de atividade viral nas colônias. E, por fim, a sexta ação é a comunicação de risco nas áreas vulneráveis, educação em saúde e outros procedimentos de defesa sanitária animal. Além do exposto, o mapa também se responsabiliza pelo trânsito de cães e gatos entre países, o qual é exigido o certificado veterinário internacional, que entre suas obrigatoriedades está a vacinação antirrábica, e serão disponibilizados aqui na descrição do vídeo. Outro órgão muito importante no controle de raiva no nosso país é o ICMBio. Você o conhece? Este órgão ambiental brasileiro é responsável por propor, implementar, gerir e proteger as unidades de conservação federais. Ok, e qual a importância do ICMBio no controle da raiva? O ICMBio tem realizado projetos de capacitação e oficinas de manejo em diversas localidades do Brasil, a fim de conciliar a conservação de morcegos e o controle antirrábico. Essas capacitações visam difundir ações de conservação de morcego, além de melhores práticas de identificação e manejo desses animais. Ele é relevante no controle de morcegos hematófagos, que trata-se de uma atividade muito importante, que, se for mal conduzida, pode gerar impactos negativos, tanto para o próprio morcego quanto para o ecossistema cavernícola. Inclusive, poucas pessoas têm conhecimento de que a transmissão de raiva pelo ataque de morcego é um evento raro, possível de prevenção e monitoramento, e que o abate de morcegos só deve acontecer em último caso, além de ser um recurso que precisa ser devidamente orientado por profissionais. Finalmente, alguns pontos imprescindíveis no que diz respeito à raiva devem ser abordados. O indivíduo que for mordido por algum animal, como um cão ou gato, principalmente sem vacina, ou morcegos, devem procurar o posto de saúde mais próximo para realizar o teste diagnóstico de raiva. Todo caso humano suspeito de raiva é de notificação individual e compulsória, por meio do preenchimento e envio de fichas de investigação da raiva. Por fim, a conscientização da população, principalmente para o público leigo, é interessante de ser realizada por meio de palestras, panfletos e ações, podendo também ser por meio de rodas de conversas e material divulgado em mídias sociais. É importante salientar tais informações para áreas vulneráveis que possuam histórico de casos de raiva. Já os profissionais, salienta-se a instrução técnica por meio de manuais fornecidos pelo Ministério da Saúde, que pode ser acessado na internet e estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Além disso, a vacinação deve ser adotada como medida preventiva para os médicos veterinários ou tecnistas e trabalhadores que têm acesso constante com animais, e deve ser realizada a cada 6 meses em indivíduos com exposição permanente ao risco e de 2 a 3 anos após a dose de reforço em indivíduos com exposição frequente ao risco. Esse tipo de medida é denominada de vacinação pré-exposição. A partir do 14º dia da aplicação da última dose do esquema, é recomendada a realização do controle sorológico com a coleta de amostra de sangue que deve ser enviado para o laboratório de referência para o diagnóstico de raiva no município de São Paulo. Caso seja exposto ao vírus da raiva, o indivíduo deve imediatamente lavar suas mãos e procurar o atendimento de saúde mais próximo, além de notificar as autoridades. O profissional de saúde então irá te recomendar receber a vacina pós-exposição, com 4 doses, ou tomar o soro antirrábico. No caso de animais domésticos, recomenda-se a vacinação contra a raiva a partir de 3 meses de idade e a revacinação anual para o controle.
E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta, comente e compartilhe.